Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos nesta tarde texto que Deus colocou em meu coração na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo de número 3, que diz assim: já é manifestos que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Esse texto, a princípio, Paulo está se defendendo de alguns questionamentos de alguns coríntios, irmãos dos coríntios, que eles buscavam que Paulo apresentasse uma carta de referência, já vista que alguns homens estavam pregando e trazendo algumas divisões naquela igreja, obrigando então os líderes, obrigando então os irmãos daquela igreja, que todos aqueles que ministrassem apresentassem uma carta de referência que pudesse dizer quem era eles, de onde viera, e evitasse alguns problemas que estavam ocasionando na igreja. Paulo, que tem e entende os seus chamados, sabe que Deus o chamara, vai se defender dos questionamentos de alguns irmãos, pois a igreja de Coríntios conhecia bem a vida de Paulo. Fora Paulo que ministrara a igreja de Coríntios, e aquela igreja fora abençoadas e até mesmo fundada por ele. E então Paulo vai dizer que ele não precisa apresentar uma carta de referência como os demais irmãos. Não que Paulo fosse contrário à apresentação de uma carta, que na verdade os irmãos conheciam quem era Paulo, então ele abria essa defesa a seu respeito, dizendo que a igreja de Coríntios é a sua carta de referência. A igreja de Coríntios era a referência que eles estavam buscando acerca da vida de Paulo. Se eles quisessem conhecer quem era Paulo, eles pudessem analisar dentro da própria igreja aquilo que Paulo pregara, aquilo que Paulo ministrara. Eles conheceriam quem chamou Paulo, a mensagem que Paulo trouxe em benefícios para aquela igreja. Depois de trazer esta informação para a igreja de Coríntios, Paulo agora se vira para a igreja de Coríntios e menciona numa visão vertical de que a igreja de Coríntios também é a carta de Cristo. E é dentro deste contexto que eu quero aqui rapidamente falar com os amados uma palavra deliberada da parte de Deus para os nossos corações. E ele diz assim: já é manifestos que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Se fosse aqui ministrar nesta tarde, eu traria um tema: carta de Cristo, escrita, lida e não rabiscada. Carta de Cristo, escrita, lida e não rabiscada. Nós somos a carta de Cristo, a qual leva a sua identidade, a qual leva a sua escrita. Quando Paulo está dizendo que nós somos a carta de Cristo, Paulo está dizendo que o próprio Cristo escreveu a punho. O próprio Cristo escreveu ou relatou ou colocou conteúdo naquela carta. Há o sentimento de Cristo expressado na carta que é dele. Há o sentimento e manifestação de Cristo em uma carta que é escrita pelas mãos dele. E essa carta vai mostrar, esse texto vai mostrar um contraste, um diferencial, porque Paulo vai dizer que essa carta de Cristo não foi escrita com tinta, não foi escrita de uma forma temporal, não foi escrita de uma forma passageira, podendo ser rabiscado, podendo ser riscado
ou apagado com o tempo. Não foi escrita com tinta, mas foi escrita com o Espírito do Deus vivo. E é interessante, isso mostra a qualidade, o diferencial de quem escreveu, de quem é o autor da carta, porque esta carta não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. E para mostrar a grande diferença disso é que a carta não foi escrita em tábuas de pedra, não foi escrita de forma externa, não foi escrita em um contexto de uma lápide, de um ambiente visível, aparente, mas que foi escrita dentro do homem. Não foi de forma externa, e podemos dizer aqui que Deus, por diversas vezes na Bíblia, escreveu, mas Deus prometeu escrever a sua palavra dentro do homem. Quando Judá foi para o cativeiro, Deus levantou Jeremias, Deus levantou Ezequiel e disse que tiraria o coração de pedra do seu povo e lhe daria um coração de carne. E Jesus, através de Paulo, vem trazendo esta referência que a carta foi escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, esta reflexão para esta tarde, para os nossos corações, é que nós somos carta de Cristo, a qual ele escreveu um conteúdo de excelência dentro de nós. E como prova de que ele escreveu, os discípulos no caminho de Emaús estavam confusos, estavam entristecidos com o que havia acontecido, e Jesus se aproximou no meio deles e removeu a tristeza, lhes indagando: que conversa é essa que estão discursando no caminho e por que essa tristeza? Então eles começaram a conversar e fica subentendido que havia uma confusão de pensamento. Mas a Bíblia diz que Jesus começa a discursar da lei até os profetas, começa anunciando a sua palavra, e na medida que Jesus ia falando, ia rompendo aquela tristeza, tirando aquela confusão dos seus corações, e eles começaram a ser alimentados pela palavra de Deus. E a Bíblia diz que eles convidaram Jesus para entrar na casa, e aqui é um diferencial, porque quando Jesus parte o pão, eles entenderam que quem estava conversando com eles, quem esteve com ele naquele momento era o Cristo. E um diz que por acaso o seu coração não se ardia quando pelo caminho a palavra estava sendo anunciada. O que é isto? Era a palavra sendo escrita através do Espírito Santo dentro do coração do homem. Quando seu coração arde, é a convicção de que esta palavra foi escrita pelo Espírito Santo no meu e no seu coração. Guarde esta palavra. Nós somos carta de Cristo, nós somos escrito pelas mãos do próprio Deus, e temos um conteúdo pelo próprio Deus que testifica isso. Guarde esta palavra em nome de Jesus e tenha uma excelente tarde. Fica na paz.